Senhor, que os meus irmãos possam receber essa palavra, julgá-la de acordo com as Escrituras e o Espírito Santo, que eles possam temperá-la com sal, Deus, e que tudo possa ser feito com a ordem e decência mediante o Espírito Santo, Deus. Deus, venha ministrar no coração dos meus irmãos aquilo que o Senhor preparou para eles. Amém. Porque o banquete agora é o Senhor que está dando. Porque a nossa adoração já foi nesse momento de louvor, já foi no momento de dízimos e ofertas, e já foi nessa semana, Senhor, que nós andamos retamente diante do Senhor. Ó Deus, que se há algo lá de errado na vida dos nossos irmãos, na minha vida, na vida da igreja, corrija. Use da palavra para corrigir, Senhor. Use das nossas bocas, das bocas dos pregadores, das bocas dos ministros, Senhor. Mas não deixe a sua igreja sem ouvir a sua direção. Não deixe a sua igreja sem ouvir a sua direção, Senhor Jesus. Nós te pedimos no nome do Senhor. Amém. Amém. Gente, tem sido muito repetido o que vai acontecer agora no dia 28. Você sabe o que vai acontecer no dia 28? O que vai acontecer? Eu quero falar mais alto. Vai acontecer o quê? 12 horas. Quero mais alto ainda. Vai acontecer o quê? 12 horas ininterruptas de só Jesus Freak aqui, cara, adorando o Senhor. De só gente, como vocês estão aqui, nesse exato momento. Vão ser 12 horas de pessoas que entenderam que a Ele toda a honra e toda a glória. Para sempre. Amém. Como a gente cantou aqui, Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, para todos sempre. Esse é o mindset que a gente precisa chegar lá. Então, o que eu percebo que está acontecendo nesses últimos dias, nessas últimas ministrações, que Deus tem trago, cada palavra, cada ensino que tem sido trago, cada discussão, às vezes, numa reunião de célula, ou talvez do pessoal do louvor, eu posso falar pela equipe que a gente tem feito parte, nós temos compartilhado algo que Deus tem trago no nosso coração, de algo nos aponta para esse dia, de que é um dia que Deus está preparando a igreja. Então nós estamos criando muita expectativa, é natural que a gente crie. O que será que Deus vai fazer? Mas enquanto eu preparava a palavra, enquanto eu meditava no que o Senhor queria que eu trouxesse, talvez não é assim o dia em específico, mas é a jornada que nós vamos ter até chegar. Porque o que nós temos de entendimento a respeito das Escrituras é que nós almejamos uma glória eterna, para estar junto do Pai, mas pouco é falado dessa caminhada que nós trilhamos, no sentido de o quanto que nós estamos progredindo. Você já parou para pensar, desde o momento que você se converteu, que você conheceu o Senhor Jesus Cristo, do momento que você está hoje, as coisas que você aprendeu, as coisas que você deixou para trás. E isso eu estou falando para você para gerar algo no seu coração, de que a caminhada cristã, ela é para cima. Ela continuamente, ela progride em santidade, em liderança do Espírito. Pecados vão sendo vencidos ao longo do tempo. Eu mesmo já contei alguns testemunhos dos pecados que mais me envergonhavam, de como eu lutei pela graça de Deus, vencia. Os irmãos compartilham também, é bom que a gente compartilhe, porque a gente vê as coisas que ficaram para trás e a gente olha para o alto, a gente esquece elas, a gente, eu venci, ficou para trás. Mas tem muito mais ainda para progredir, amém? Tem muito mais ainda que a gente precisa alcançar. Jesus, Ele não quer que a gente simplesmente seja bons fariseus. Não. Ele não quer que a gente seja bom fariseu. Ele quer que a nossa justiça exceda em muito a deles. Os fariseus e os saduceus na época de Jesus eram os líderes que detinham todo o conhecimento das Escrituras, mas não detinham dela a revelação de Deus.
Eles sabiam muito da letra, sabiam muito sobre o que Moisés disse, o que ele não disse, mas eles não viviam as Escrituras, eles não eram guiados pelo Espírito Santo do Senhor, eles não se submetiam, um coração endurecido não permitia que eles adorassem a Deus de verdade. Deus chama a gente para exceder esse patamar. Ele não quer que a gente seja meros religiosos. Amém? Meros religiosos estão mortos. Eles não são vivos. Meros religiosos, eles morrem na sua justiça própria. A igreja de Cristo não se baseia na própria justiça, se baseia na justiça de Deus, que é mediante a fé nele. A fé em Jesus Cristo. E pensando sobre esse dia de adoração e louvor que nós vamos ter para Deus, eu pergunto para você, o que é adoração? O que você pensa sobre adoração? O que é chegar diante do Senhor e adorá-lo? Você pode pensar, será que é, não sei, é um culto? Eu vou na igreja, chego lá, canto as músicas, fico rouco, não sei, pulo pra caramba, fico com o joelho doendo. Isso é adoração? O que vocês acham? Sejam sinceros. Às vezes você acha que é isso. Às vezes você acha que é, cara, eu vou lá na igreja, vou cantar pra caramba lá, tal, para Jesus. Será que é levantar a mão? Qual é o tema desse dia que vai acontecer? É santidade não tem? Não tem o quê? Idade. Santidade não tem idade. Eu achei super interessante esse tempo, digamos assim, esse slogan, né? Santidade não tem idade, quer dizer que não tem um contexto onde não deve haver santidade. Não há idade 0, idade 10, idade 99, não há um contexto onde a santidade não seja necessária. Eu gosto de pensar, por exemplo, se eu tiver aqui um copo d'água, meu irmão, está cheio, a água em si está potável, está pura, eu posso tomar, show de bola, né? Mas cai uma gotinha de esgoto, ela está potável? Você tomaria? Não, só uma gotinha, que não mata e engorda. Para alguns ensinar. Ou seja, esse copo de água caiu uma única gota de esgoto, ele já está o quê? Impuro. Não está mais santo. Santidade é você pode viver a vida 99 anos achando que está vivendo de maneira santa. No final da sua vida, um ano você desandou. Você é santo? Não. Você é tal qual o copo de água que deixa cair uma gotinha de esgoto. Você fica assim, eita, deu ruim. Quantas gotinhas de esgoto eu tenho deixado cair no meu copo? Muito obrigado, né? Que pegou a referência que eu peguei. Fica aí a reflexão. Mas voltando a falar sobre adoração, voltando a falar sobre santidade, é possível a gente adorar o Senhor de maneira completa, da maneira que Ele merece, não estando santo? É possível isso. A verdade é que para a gente se chegar a Deus na nossa impureza, é necessário que a gente se purifique. Para a gente se chegar a Deus, a gente sabe que a gente precisa ser purificado, porque se a gente se chegar na presença de Deus, a santidade dele, que é a melhor coisa do mundo, pode ser para nós o lugar mais perigoso do mundo. Eu já falei isso algumas vezes, e é verdade.
Ao mesmo tempo que perto de Deus há muita vida, mas há muita pureza, para quem está relacionado com a morte ou com a impureza, é um lugar mais perigoso para você estar. Você vai ser purificado. E pode ser que para te purificar ele tem que se livrar de você. Exato. Mas quando a gente pensa em adoração e a gente pensa em santidade, a gente pensa em como a nossa vida deve andar de modo que a gente adore ao Senhor de verdade. Abra comigo a Bíblia em João 4. Evangelho de João, João. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas para mim, a partir do versículo 19, lá em João 4, diz o seguinte: quando a mulher, Jesus está conversando com a mulher samaritana, e eles têm um papo bem interessante sobre onde é o verdadeiro lugar de adoração. E a mulher desafia Jesus. Ela pergunta para ele: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, judeus, não se referindo aos judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade só Ele. Uma coisa que me vem à memória para ler esse texto é que, se Jesus está dizendo que vem uma hora em que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade, quer dizer que naquele momento, onde ele está conversando com a mulher, os adoradores não adoravam em espírito e em verdade, ou pelo menos não adoravam em espírito. Mas por que, se eles não adoravam em espírito, então eles adoravam como? Adoravam na carne. Se não era o espírito que estava liderando eles, o que liderava? A carne. Se não é o Espírito Santo de Deus que faz com que você adore o Senhor, que leve você à adoração a Deus, então é a carne que você está usando para adorar a Deus. Engraçado isso. A carne consegue adorar a Deus? É possível a carne adorar a Deus? Como é que a carne adora a Deus? Se você parar para pensar, é muito fácil de identificar. A carne adora com rituais, com tradições, com preceitos que não foram dados por Deus, foram dados por homem. A verdade é que a carne, ela adora a si mesma, ela não adora a Deus. Porque tudo que ela faz é em prol de justificar a si mesma, de justiça própria. Ela não está adorando ao Senhor. Ela está se auto-adorando. Quando Jesus ele vem e diz que vai chegar um tempo em que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito, ele também está dizendo que a palavra espírito no aramaico, no hebraico, você diz ruar. A tradução da palavra espírito, ruar. Você limpa a garganta. Chato de falar. Mas é assim que eles falam. Essa palavra ela tem a tradução de. Ela não significa simplesmente espírito, mas ela pode significar também sopro, fôlego, pode, em algumas situações, significa vento.
vida, movimento. Por exemplo, você está animado e aí você vai, vou jogar bola, não sei, vou fazer alguma coisa. O que te move é esse fôlego, é esse vento, é esse espírito, é esse ar. É o que te move. Você só está se movendo nesse momento porque o ruar está em você, te permitindo fazer isso. Porque se não fosse ele, você estava morto. Então você entende, mortos adoram a Deus? É possível um morto adorar a Deus? Louvar ao Senhor? Não, não é possível. Os mortos não louvam ao Senhor. O Espírito que dá vida, que permite que eles o adorem, que permite eles andarem no Espírito e obedecerem às palavras de Deus e poderem adorar. Qual que era o entendimento? Voltando agora, o que a gente entende que o objetivo é esse, o objetivo é adorar a Deus em Espírito. O objetivo, quando a gente fala em Espírito em verdade, quer dizer que é tanto nas práticas, mas é também em conhecimento de Deus. Você tem que saber o que você está adorando, você tem que saber o que você está fazendo. Também é em verdade. Mas qual que era o conceito de adoração na época dos israelitas? O que eles pensavam que era adoração? Na cabeça deles, a adoração era basicamente, você ia lá e matava um bicho. Basicamente é isso. Você chega lá, vou adorar a Deus, não vou levar meu boi. Vem boi. Chegava lá, matava o boi. Que boi? Olha, aqui ó Deus, o boi que eu te ofereço, meu presente. Oferta de paz, oferta disso, oferta daquilo, oferta pelo meu pecado. Aqui ó, estou oferecendo o boi. Eles acreditavam realmente que quanto mais boi se oferecia, mais se estava adorando a Deus. E aí, qual era a finalidade do sacrifício? Era aplacar a ira de Deus por causa dos pecados. Mas muitos israelitas não entendiam essa questão do fato do boi estar morrendo no lugar dele, porque a gente entende isso hoje. A gente consegue ver que o sacrifício dos animais era para que você não fosse morto. Aí o animal ia lá, morria, para que você não fosse no lugar dele, simbolizando algo que viria no futuro, que seria o Senhor Jesus Cristo morrendo no nosso lugar. Mas naquele momento eles entendiam que adorar a Deus era simplesmente pegar um boi, matar o boi, e ótimo. Pronto, estou quitte com Deus. Matei meu boi, matei meu bezerro, matei meu cordeirinho. Mas a gente encontra algumas surpresas ao longo da palavra. De que essa ideia de adoração não estava muito correta. De não era bem isso que Deus queria do povo de Israel. A gente vê, por exemplo, em 1 Samuel 15, quando o rei resolve, Saul, né? Samuel, ele ungiu os dois primeiros reis de Israel, o rei Saul e depois Davi. E aí, Saul resolve, né? O profeta está demorando, eu vou aqui adorar a Deus e eu vou matar aqui os animais, né? Era a concepção deles, eles entendiam essa forma. E aí, quando ele estava acabando de matar os bichos, chega Samuel. E Samuel vira lá em 1 Samuel 15, 22, não precisa abrir. Mas diz o seguinte: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Peraí, não é só matar os bichos, não é só sacrificar animais, não é só sacrifício, não é só holocausto. Deus quer que a gente obedeça a sua palavra. Interessante. Vamos continuar. Então o povo continua. Agora, esse mindset está mudando. Então agora eles não só sacrificam, mas eles
Entende que tem que obedecer a palavra, porque senão você não está adorando a Deus, porque a desobediência é semelhante à feitiçaria e à idolatria. Ou seja, se eu desobedeço a Deus, é como eu estar idolatrando Deus. É como eu estar pecando, né? No pecado da feitiçaria, por exemplo. Mas mais para frente, Davi é usado pelo Espírito Santo, ele traz à tona um novo conceito. O que ele percebe? Ele percebe no Salmo 51, 16 e 17, ele diz o seguinte: pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Muito forte isso. Então, é obediência. Mas não é simplesmente obedecer, mas é se achegar a Deus com o coração quebrantado. Eles entendem que, na verdade, o sacrifício, ele não é simplesmente para você ficar quite com Deus. Não. Ele é para te trazer à tona de que você ofendeu a santidade de Deus, que você é impuro, e você não consegue se achegar à presença dele, a não ser que você se purifique. E uma das maneiras de você começar esse processo é no processo de arrependimento, quando você quebra o seu coração, quando você quebra o seu espírito e se chega para ele. Eu entendi o recado, eu dei ruim aqui, pequei, aqui meus sacrifícios, mas eu sei que para o Senhor isso não significa muita coisa. O que o Senhor quer mesmo é que eu me humilhe diante do Senhor. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais, porque está ficando interessante esse negócio. Abre lá comigo em Isaías 1. Perdi Isaías, está antes de Jeremias. Isaías 1. A partir do versículo 11. Porque agora, o que Deus está requerendo sobre a adoração, o que Deus quer a respeito do povo de Israel, ele passa por um nível diferente. Na verdade, sempre foi o mesmo. O povo é que não estava entendendo. Diz assim: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes a mim para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de luas novas, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, arrarem. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Basicamente, o que esse texto está dizendo, não adianta você vir no culto e falar assim: oh Deus, oh Senhor, olha para mim, que misericórdia. Teu é o reino, teu é o poder e a glória. E durante toda semana, a injustiça está na sua casa, a iniquidade permanece. Você acha que quando você chegar diante do Senhor, Ele vai receber a sua adoração? As suas palavras de louvor? O povo de Israel, Jesus estava chamando eles: pessoal, não é boi, não é bicho, não é nas suas reuniões solenes,
não são os seus rituais, não são os seus jejuns. Ele chega a falar que ele não quer ouvir nem as orações. Isso nos aponta para uma realidade estarrecedora de que se todas essas obras que a gente faz de ritual, de jejum, de oração, de reunião, de isso e daquilo, a gente não coloca em prática as palavras de Jesus, as palavras de Deus, a gente não internaliza isso na nossa vida e começa a praticá-las, elas são inúteis, não servem para absolutamente nada. É uma adoração vazia. O Evangelho, ele é prático. E isso é que é diferente. A gente sabe que, à medida que a gente tem estudado a palavra, à medida que a gente tem aprofundado aqui nas Escrituras com os irmãos, a gente entendeu que efetuar, obedecer à lei é algo impossível para o ser humano. Não. Porque nós somos inimigos de Deus desde que a gente nasce. A gente até quer fazer o bem, a gente até entende que tem que fazer o bem, mas a gente não consegue pelos nossos próprios meios. A gente sabe também, e isso tem sido ensinado, que a única forma de a gente poder fazer, obedecer a lei de Deus é através do Espírito Santo. Guardem essas coisas, porque elas vão ser muito importantes. Porque é exatamente isso que concilia a vida cristã com o fato de nós podemos nos apegar à segurança da nossa salvação, da nossa vida justificada diante de Deus. Mas vamos voltar aqui em Mateus capítulo 5. Jesus começa o sermão do monte. Eu acho, abre lá em Mateus capítulo 5, deixa lá aberto, a gente vai começar a ler. Mas uma coisa que eu acho legal de fazer é um paralelo entre Jesus e Moisés. E o Sermão do Monte é muito interessante. Muito, muito interessante, porque ele começa falando que ele não veio revogar a lei, mas veio para cumprir. E aí ele fala também, né? A gente vai ler, estão em versículo 17 e 20. Mas ele fala também que aquele que ouve essas palavras dele e pratica, são comparados àqueles que construíram a casa sobre a rocha, porque vai bater o vento vai vir, tempestade vai vir, trovão, as coisas vão acontecer, mas se a casa que tiver na rocha, essa não cai, a outra cai. Qual é a diferença entre as duas? É que um pratica, o outro não. Um pega as palavras de Jesus, leva a sério, começa a aplicar no dia a dia. O outro não pratica, não leva a sério, o vento vai bater, a casa vai ruir. Mas vamos lá. O paralelo que é bom de a gente fazer em relação a Jesus e Moisés é que Jesus ele está trazendo, digamos, uma nova lei. Ele está legislando novamente para o seu povo, tal qual Moisés. Ele sobe ao monte para ensinar os seus discípulos e ali ele passa as orientações de como eles têm que proceder, de qual que é a lei que eles têm que obedecer. Está de desacordo com as leis dos 10 mandamentos? De maneira nenhuma. Mas elas são mais profundas. Elas são inclusive mais difíceis de serem obedecidas. Aí você fica pensando, poxa, mas o povo de Israel, que tinha a lei de Moisés, não conseguia, como é que você quer que eles obedeçam a lei de Jesus? Porque a lei de Moisés, ela dizia basicamente, aqui ó, Zé Ruel, não mata. Só não mata. Só não rouba. Aí Jesus vira para você, meu amigo, se você pensou errado, você já matou. Se você olhou errado, você já adulterou no seu coração.
Rapaz, o buraco é mais embaixo. Com Jesus é mais complicado, porque Ele está requerendo algo que o nosso coração carnal não consegue. Ele está pedindo algo de nós que, absolutamente, quando a gente olha para o nosso homem, a mulher que nós somos, na natureza que temos, a gente não consegue obedecer. É simplesmente, está pensando nisso? Para de pensar. Parou, pecou. Não era o que eu te falei, tem que pensar, né? Como que você sai dessa sinuca? Mas é lindo ver quando você compara, por exemplo, em Gálatas, no capítulo 5, lá no versículo 1, diz, não precisa abrir, no versículo 1 diz o seguinte, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. E em Êxodo 20, quando Deus está falando com o povo, já nos primeiros 2 versículos, Deus fala uma coisa engraçada. Ele diz, então falou Deus todas essas palavras, e as palavras são: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, são 2 paralelos que a gente faz aqui nesse contexto. Nós temos Moisés, por intermédio, do poder de Deus, libertando o povo do Egito, tirando o povo da escravidão. E nós temos Jesus libertando também da escravidão também. Qual escravidão? O apóstolo Paulo vai falar muito bem a respeito disso. Romanos capítulo 7, ele fala que em nós existe o querer, mas não o poder de efetuar. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, eles geraram uma descendência de seres humanos que não conseguem, simplesmente não é possível obedecer completamente à lei. Quando a lei aparece, o pecado vem e mata a gente. A gente simplesmente não consegue obedecer. Por que eu estou dando ênfase nessa parte chata? Eu sei que é chato. Porque eu quero criar em você um sentimento que, quando pensa nos momentos onde você sabia que você deveria fazer o certo, você queria fazer o certo, mas você não conseguiu. Você simplesmente não conseguiu. Algo em você te puxava para o mal, te puxava para o egoísmo, te puxava para a lascívia, te puxava para o luxúria, te puxava para o egoísmo. Eu quero que você lembre deste momento, porque você estava numa condição de escravo. O paralelo que a gente vai fazer agora com Moisés é exatamente esse. Assim como Moisés, através do poder de Deus, libertou o povo de Israel do Egito, da escravidão, Jesus nos libertou da escravidão, desse mesmo pecado, dessa mesma raiz que puxa você para fazer o mal. Ele te libertou a partir do momento que ele morreu na cruz, a partir do momento que você também creu nele, se submeteu a ele. Moisés, ele subiu ao monte e o povo ficou ao pé do monte. O povo não queria se aproximar deles. Jesus não só subiu ao Monte das Oliveiras, mas ele trouxe os seus discípulos para perto para os ensinar. Moisés, ele recebeu as ordenanças em tábuas de pedra. Jesus, ele deu ordenança e escreveu elas no nosso coração. Moisés, ele saía do arraial para se encontrar com Deus, e cada um ficava à porta da sua tenda, adorando de longe. Jesus, ele incita os seus discípulos a orar, a se aproximar.
Moisés circuncidou os israelitas na carne, apesar de que a circuncisão vinha de Abraão, mas ele foi lá e trouxe de volta esse símbolo da aliança entre Abraão e Deus. Jesus, ele circuncidou o coração dos seus discípulos. Finalmente, Moisés acabou que pecou contra Deus. Apesar de ver coisas maravilhosas, ele, no final, ele errou. Ele não obedeceu a Deus quando ele mandou ele fazer determinadas coisas. E Jesus, ele foi perfeito. Ele deu a vida pelos seus discípulos. Está à destra do Pai. Por meio dele nós temos esperança e de que nele nós achamos o caminho, a verdade e a vida. Calma, mas muito bonito, show de bola, mas como que Jesus faz isso? Como que ele me liberta do pecado? De maneira que até o dia 28, onde eu vou estar participando dessa jornada, onde eu vou adorar o Senhor, eu vivo uma vida que eu agrade a Deus, que eu vivo uma vida de adoração. Eu vivo uma vida onde eu sacrifico a mim mesmo. Tiro eu, saio do trono, deixo Jesus do trono. Como é que funciona esse processo? Abra comigo em Romanos 8. Romanos, depois de Atos, antes de 1 Coríntios. Todo mundo chegou? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que fora impossível a lei do que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida, passo a tempo. A resposta do Espírito Santo. Novidade. Desculpa te decepcionar, não é uma nova teologia, não, é o mesmo Evangelho Santo. A resposta é o Espírito Santo mesmo. A resposta é uma vida de obediência ao Espírito Santo. Estou dando, como é que fala? Estou reprisando a palavra da última vez. Mas existe algo aqui que precisa ser captado, que a gente precisa absorver, que é, não há possibilidade de a gente entender o valor que o Espírito Santo tem na nossa vida se a gente não olha para trás e vê do que Ele nos libertou. Se você não olha para a sua vida antes do Espírito Santo e ela não tem diferença nenhuma, meu irmão, eu sugiro que você comece a orar. Porque o Espírito Santo ele faz mudança, ainda que ela não seja tão rápida. Às vezes, o processo é mais lento, mas muda. Os verdadeiros adoradores, eles vão adorar andando no Espírito, andando na verdade. Eles não só conhecem as palavras de Jesus, mas eles também adoram, praticando elas todos os dias. Vamos finalizar. Abra comigo lá em Mateus. Falei para você deixar aberto e mandei vocês para outro capítulo, que acabou que nós embolamos aqui. Mas amigo, Deus está no controle. Abra comigo lá em Mateus, capítulo 5, Sermão do Monte.
ficar esse sermão todo. Ele vai cobrir 3 capítulos da Bíblia, mas a gente não vai ver depois de hoje não. Hoje não. Cria expectativas. Por favor. Todo mundo chegou? Amém? Gente, banqueteia esse texto, porque esse capítulo é muito lindo. Pela primeira vez, Deus não simplesmente ele diz para o homem, que não faça isso. Não. Ele vem e fala assim, bem-aventurado. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele subiu ao monte. Quem veio se aproximar? Os discípulos. Cara, os discípulos, cara. De novo com Deus no monte. Só que dessa vez eles não estão no pé do monte, eles estão com Jesus lá. E ele passou a ensinar-nos dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Cara, eu quero esse título. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador. Você vai colocar a lanterna onde? Debaixo da cama? Não, você vai colocar em cima, no teto, para iluminar todo mundo que se encontra na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E aqui ele diz, não pensei que vim revogar a lei, eu vim cumprir. E nesse mesmo capítulo vem uma parte que me toca aqui, a posição onde eu estou. Porque ele diz, aquele pois que violaram destes mandamentos, no verso 19, posto que dos menores e assim ensinar aos homens será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele porém que os observar e ensinar, ele será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus está dizendo, cara, que se eu vier aqui falar para vocês, galera, a partir daqui, que Jesus fala, tem umas coisas que você pega, outras coisas não vai vir sobre a minha conta isso não. Não vai vir porque tudo que ele falou aqui é espírito e vida. Tudo que ele falou aqui é libertação do pecado e da morte. Crer nessas palavras de Jesus e crer no que ele fez. Eu sei que no seu coração nesse momento a coisa já está incendiada. Você já está sentindo. Eu quero ser santo. Eu quero ser perfeito como meu Pai é perfeito. O chamado é exatamente esse. Para que quando a gente lê as palavras de Jesus, algo queima no nosso coração para a gente buscar a santidade, para a gente andar como Ele quis que a gente andasse, para que a diferença comece a agir no nosso coração toda vez que o Espírito Santo nos chamar ao arrependimento, toda vez que o Espírito Santo fala, não faça isso, toda vez que o Espírito Santo vai lá e faz, vai lá e ajuda, vai lá e faz o bem, e não se furte a fazer. Aí, meu irmão, aí a vida de Deus está em você. Quando há em nós um desejo genuíno de se colocar na dependência do Senhor, quando há em nós um desejo genuíno de se colocar, ó Deus,
Faz o que o Senhor quiser de mim. Não sou eu que estou no trono, é o Senhor. No fim das contas, a adoração é sim sacrifício. Mas não é sacrifício dos animais, é o seu mesmo. É sacrificar a si mesmo todos os dias. É não fazer a sua própria vontade, sem a vontade dele. É quando você quiser ser egoísta, você diz, não, eu quero ser perfeito como meu pai é perfeito. É quando você quiser ser lascivo, você quiser entrar numa coisa que não convém, aí você diz, não, eu quero ser perfeito como meu pai é perfeito. Quando você quiser fofocar dos irmãos, você diz, não, eu quero ser perfeito como meu pai é perfeito. Quando você começar a julgar as pessoas temerariamente, eu quero ser perfeito como meu pai é perfeito. Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Então, se me bater numa face, eu vou virar a outra. Se quiser me tirar a capa, eu vou dar também a túnica. Se me botar na justiça, pode levar, irmão. Porque tem muita gente que vai dizer para você, isso é coisa de gente boba, crente é bobo. Não! Nós acumulamos brasas vivas sobre as nossas cabeças e nós temos um reino ao qual a gente vai herdar. A gente não quer ninharia aqui da terra, não. Dito tudo isso, irmãos, se eu peguei pesado, me perdoe. Mas a vontade é dele, a palavra é dele, o culto é dele também, é tudo para ele, não tem nada desse com a gente, porque dele é o reino, o poder e a glória. E foi muito de Deus ter encantado, por exemplo. Estou voltando à essência da adoração, porque a essência é o Senhor Jesus Cristo. É obedecer cada palavra que Ele deu. Por mais que pareça difícil, por mais que você, meu coração não consegue com o Espírito Santo. Se nós que somos maus, a gente sabe dar bons presentes para os nossos filhos, boas dádivas para eles. Por que não o Senhor Deus vai dar o Espírito Santo para quem te pedir? Vai dar a capacidade de obedecer. Se você orar e pedir, eu quero te obedecer. Eu boto minha mão no fogo se Ele não vai te ajudar, se Ele não vai te dar uma forma. Eu quero ser santo como tu és. A verdade é que, para concluir mesmo agora, gente, abra comigo em Mateus 11. Se você pensa que está pesado, se você pensa que é impossível, abra lá no Mateus 11, versículo 26, até o finalzinho. Todo mundo chegou? Todo mundo lê junto. Todo mundo junto, isso daqui que é show de bola. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, deixareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor Jesus, dê-nos do seu jugo, Senhor. Tira o fardo, Senhor, que está sobre as nossas costas e coloca o seu. Senhor, a tua igreja está aqui, Senhor, porque ela anseia por ti. Ela anseia por conhecer o Pai. Ela anseia por ser aceita na sua presença. O que a sua igreja quer neste momento, Senhor, é ser santificado, é ser lavado, justificado diante do Senhor. O que a sua igreja quer, Senhor, é que o Senhor se apresente para nós da sua maneira, e de uma maneira que a gente entenda, de uma maneira que a
gente compreenda. Porque nós não queremos chegar, Senhor, e sermos rejeitados pelo Senhor. E o Senhor vem falar, não, está tudo errado. Não. Nós queremos, Senhor, voltar, Senhor, para esse. Nós queremos, Senhor, chegar no dia 28 e te prestar um culto como nunca fizemos na vida. Uma adoração, Senhor, um sacrifício de louvor, Senhor, como nós nunca fizemos na vida. Nós queremos estar diante do Senhor, Deus, puros, imaculados, como uma noiva, Deus, bem adornada no corpo. E para isso, Senhor, a gente precisa ser lavado no seu sangue. A gente precisa praticar as suas palavras no nosso dia a dia. Dar ouvidos ao Espírito Santo. Ajude a tua igreja, Senhor. Ajude a tua igreja, Senhor. Para que os meus irmãos venham contar os seus testemunhos de vitória sobre o pecado, sobre as perseguições. Para que todos aqueles títulos, Senhor, das bem-aventuranças sejam aplicados aos meus irmãos, Senhor, porque aqui terão pessoas humildes de espírito, misericordiosas, limpas de coração, pacificadores, Deus. Deus, todos aqueles títulos maravilhosos e as recompensas ainda mais maravilhosas ainda. Ó Deus, nós queremos isso para essa igreja. Nós não queremos ficar só na teoria, nós queremos ir para a prática, Deus. Ajude a tua igreja, Senhor. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus.